Queridos irmãos da Igreja Presbiteriana de Águas Belas, uma boa noite a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com a sua vida, com a sua família, seja com a nossa comunidade. Nesse momento, os irmãos estão ainda entrando na nossa live aqui, tá certo? Eu gostaria de convidar você para que, na medida do possível, você já ir pegando aí a sua Bíblia, tá certo? E também, se possível, estar compartilhando o link da nossa live, tá certo? Hoje hoje é quarta-feira e, como de costume, nós temos o nosso culto de oração ao nosso Deus. Então, a devocional que nós iremos fazer hoje à noite vai ser direcionada a esse motivo, né? Nós estarmos na presença do nosso Deus, orando, buscando a presença dEle, para que Ele venha ao nosso encontro e faça a sua vontade nas nossas vidas. Portanto, para nós darmos início a essa live, eu gostaria de convidar você, meu amado irmão, minha amada irmã, para estarmos buscando a presença do nosso Deus em oração, falando com Ele, pois a palavra do Senhor nos diz que o Senhor é vivo, que o Senhor manda que nós o invoquemos, né? Invoquemos o Senhor no dia da angústia, no dia da alegria, no dia da adversidade, no dia da bonança, e o Senhor com certeza ouvirá as nossas orações. Portanto, eu convido você nesse momento para fechar os seus olhos, mas para abrir sua boca diante do Senhor, e vamos clamar que Ele venha sobre a nossa igreja, sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado, sobre o nosso país e, acima de tudo, sobre as nossas famílias. Vamos nesse momento orar, meus queridos irmãos. Senhor Deus, nosso eterno, bondoso e presente Pai, é em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo que nós nos reunimos neste momento, nesta live, ó Pai. Infelizmente, nós estamos impossibilitados ainda, Senhor, de irmos ao templo, de congregarmos, de estarmos juntos presencialmente, Pai. Mas, meu Deus, nós queremos Te agradecer porque nós estamos unidos num só Espírito, nós estamos unidos na mesma pessoa que é Cristo Jesus. E, ó Pai, nós somos a família do Senhor, porque foi o Senhor que nos comprou para Ti, Deus. Então, neste momento, Pai, nós queremos, como povo do Senhor, Te adorar, Te bendizer, reconhecer, meu Deus, quem o Senhor é, e o Senhor é onisciente, onipotente, onipresente, o Senhor é santo, o Senhor é incomparável, Pai. O Senhor é digno da nossa adoração, o Senhor é digno, meu Deus, também dos nossos louvores, Pai. Portanto, meu Deus, nós reconhecemos quem o Senhor é e também reconhecemos o que o Senhor faz nas nossas vidas, Pai. Nós reconhecemos, meu Deus, que todas as coisas estão subordinadas à Tua vontade, Pai. E a Tua vontade, meu Deus, é sempre boa, sempre perfeita e sempre agradável. É por isso, meu Deus, que nós, como o povo do Senhor, família do Senhor, nós nos reunimos neste momento, Pai, para buscarmos a Tua face, Senhor. Há tempo, ó Deus, de sermos achados por Ti. Há tempo, ó Deus, de recebermos da Tua parte graça e misericórdia, Pai. Portanto, meu Deus, tudo que nós viermos cantar aqui, tudo que nós viermos, meu Deus, ouvir por meio da Tua palavra, tudo que nós viermos, meu Deus, a falar, Pai, seja, meu Deus, direcionado pelo Teu Santo Espírito, Pai. Abençoa, Senhor, a nossa comunidade. Abençoa, ó Deus, cada família da nossa igreja, Senhor. Abençoa, ó Pai, da criança ao idoso da nossa comunidade, Pai. É em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que nós oramos. Amém. Amados irmãos, neste momento nós iremos louvar ao nosso Deus e dizermos a Ele que nós nos rendemos aos pés dEle. Eu separei aqui um cântico chamado Eu Me Rendo aos Teus Pés, porque
De fato, é esse o sentimento que nós temos para com o nosso Deus. Ele é Rei, Ele é Senhor e nós somos servos. Por isso nós nos rendemos aos pés dele e reconhecemos que sem Ele nada somos, nada temos, mas com Ele nós iremos realizar proezas, nós iremos saltar muralhas, nós iremos sempre estar andando altaneiramente, porque a nossa força não vem de nós mesmos, mas vem do Senhor. Por isso nós nos rendemos a Ele. Cante ao nosso Deus nesse momento, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu me lanço
Amém, meus irmãos, que nós possamos realmente nos render ao nosso Deus e buscarmos a Ele nesse momento em oração. Eu gostaria de convidar você para estarmos orando. Tem crescido a lista de pedidos que é feita lá no grupo do nosso WhatsApp. Então, nós iremos, neste momento, estar intercedendo por algumas pessoas que têm colocado seus pedidos ali, tá certo? E se você tiver algum pedido específico, você pode colocar também no nosso comentário, aqui na nossa live, tá certo? Vamos nesse momento estar buscando ao nosso Deus em oração. Feche seus olhos nesse momento e vamos falar com o nosso bondoso Deus. Senhor, como nós acabamos de cantar, Senhor, nós nos rendemos aos Teus pés, pois em Ti, Senhor, nós encontramos salvação, Pai. E, meu Deus, porque o Senhor é um Deus bondoso, um Deus gracioso, nós não temos nenhum constrangimento, ó Pai, de nos prostrarmos diante de Ti, nos ajoelharmos, meu Deus, e reconhecermos, ó Pai, a nossa total necessidade, Senhor, do Teu trabalhar em nossas vidas, Pai. Quero nesse momento, em especial, orar pelas pessoas, ó Deus, pelos irmãos amados da nossa igreja que estão aqui conosco nessa live, Pai. Meu Deus, que o Senhor esteja os abençoando, os fortalecendo, que o Senhor esteja, meu Deus, os animando. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que mesmo na distância, Pai, mesmo, meu Deus, não estando no templo, Pai, nós possamos sentir o Teu toque na noite de hoje, Senhor. Ó Pai, que nós possamos, meu Deus, crer, Pai, no Teu agir em nosso meio, Pai, na nossa comunidade, Senhor. Continua, meu Deus, nos abençoando, Pai. Abençoa, Senhor, a saúde dos irmãos que estão aqui conosco nessa live, Pai. Abençoa a família deles. Abençoa, Deus, o coração de cada um deles, Pai. Quero nesse momento, ó Deus, colocar diante de Ti, Pai, as pessoas que foram listadas, meu Deus, na nossa lista, ó Pai, de pedidos de oração, Pai. A nossa irmã Eulina, Senhor, bem como a sua saúde, Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Esteja tocando, Pai, na saúde da Tua serva, ó Deus, a fortalecendo, a animando, a sustentando, Pai, nesses dias de pandemia, Senhor. Continua abençoando seus filhos, continua, meu Deus, sendo com a vida espiritual da Tua serva, sendo, meu Deus, com a família da Tua serva, Pai. Colocamos diante do Senhor ainda a saúde, Pai, da nossa irmã Zaira, meu Deus, sua família, Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Que o tratamento que ela tem se submetido, Pai, dia após dia, meu Deus, venha contribuir para o bem da Tua serva, Pai. Ó Deus, queremos colocar diante do Senhor ainda a saúde do pai da nossa irmã Adígena, Senhor, que o Senhor continue o sustentando, o abençoando, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Queremos colocar diante do Senhor ainda a vida da nossa irmã Adígena, Senhor, sua saúde, Pai, seus negócios, meu Deus, toda a sua família, Pai. Ó Deus, age, Senhor, age na vida dela, por meio dela, Senhor, através, ó Pai, do testemunho dela, Pai. Queremos colocar diante do Senhor ainda a vida, Senhor, e a saúde da Rosemary, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Continua abençoando aquela família, meu Deus. Ó Pai,
Fica, meu Deus, com a vida ainda, Senhor, do presbítero Clébson, com a sua saúde, esteja o restabelecendo, Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Oramos ainda, Senhor, pela saúde de Jânia, dos meninos, ó Pai. Abençoa, Senhor, toda a família do nosso irmão Jurandir, Pai. Fica com ele, Senhor, com as crianças, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Colocamos diante do Senhor ainda a vida da nossa irmã Ru, sua saúde, Pai. A livra de todo mal, Senhor. Acampa o teu anjo, Pai, ao redor da tua serva, meu Deus. Ó Pai, nós oramos assim, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Confiantes, ó Deus, no teu agir, no teu trabalhar, meu Deus, na nossa comunidade, ó Pai, na vida dos nossos irmãos, na família dos nossos irmãos, Pai. Que seja, Senhor, sobre a nossa comunidade, Pai, a tua bênção, Senhor. Que seja sobre a nossa comunidade, Pai, saúde derramada dos céus, Pai. É em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, que nós oramos. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Irmãos, a lista de pedido de oração, ela é um pouco grande. Eu orei por uma parte agora, tá certo? E mais à frente nós estaremos orando por mais alguns irmãos, tá bem? Eu gostaria de, nesse momento, convidar você para juntos louvarmos ao nosso Deus. Um cântico muito bonito, fala muito ao meu coração, chamado Esta Paz que eu sinto em minha alma. Não é porque tudo me vai bem, mas é porque eu amo ao meu Senhor. E isso é um fato, meus amados irmãos. Os dias que nós temos vivenciado não são dias fáceis, não são dias animadores. No entanto, o nosso coração ele pode experimentar a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade, o verdadeiro contentamento, porque o contentamento que vem aos nossos corações não é porque os dias são bons, mas é porque nós temos a pessoa amada do Senhor Jesus Cristo, que é a razão da nossa alegria, é a razão da nossa satisfação, é a razão de nós nos encontrarmos sempre com o Espírito alegre diante do Senhor. Então vamos louvar o nome do nosso Deus com este cântico tão belíssimo. Esta paz que sinto em minha alma não é porque tudo em mim vai bem. Esta paz que sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olhe circunstâncias, olhe seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olhe circunstâncias, olhe seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Sinto em minha alma, não é porque olho ao meu redor. Este gozo sinto em minha alma, é porque eu amo ao meu Senhor. Não há circunstância, olhe seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não há circunstância, olhe seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Que a terra não floresça,
circunstância. Olha o seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Aleluia, glórias, aleluia. Aleluia, dou ao meu Senhor. Aleluia, glórias, aleluia. Aleluia, dou ao meu Senhor. Não olhe circunstância, olhe seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olhe circunstância, olhe seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olhe circunstância, olhe seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olhe circunstância, olhe seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Irmãos, nós somos chamados, à luz desse cântico, a não olharmos as circunstâncias, mas olharmos para o grande amor de Deus, olharmos que a paz que paira nos céus, ela é ministrada pelo Santo Espírito de Deus aos nossos corações. Portanto, se você encontra na noite de hoje desanimado, cabisbaixo, lembre-se desse cântico. Não olhe para as circunstâncias, olhe para o amor de Deus, olhe para a graça do Senhor Jesus. Nesse momento eu gostaria de convidar você para abrirmos a palavra do nosso Deus no Salmo de número 30. E nós iremos fazer a leitura deste Salmo. Salmo de número 30. Salmo de número 30 são apenas 12 versículos. Nós iremos fazer a leitura neste momento. Diz assim, meus queridos irmãos, a palavra do nosso Deus. Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma. Preservaste-me a vida, para que não descesse à sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois santos, seus santos, e dai graças ao seu santo nome. Porque não passa de um momento a sua ira. O seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo perturbado. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Que proveito obterás no meu sangue, quando baixo a cova? Louvar-te-á porventura o pó? Declarará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Converteste o meu pranto em folguedo, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Vamos nesse momento, meus queridos irmãos, estar fazendo mais uma oração. Nós iremos orar agradecendo a Deus pela porção lida, pedindo perdão pelos nossos pecados. Iremos orar também por alguns irmãos
da nossa comunidade e assim faremos. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Te agradecemos, Senhor, porque nela nós somos instruídos. Nela, ó Deus, nós encontramos acalento, nós encontramos consolo, conforto. E nela também, meu Deus, nós somos exortados, Pai. Nós somos chamados a viver segundo a Tua vontade, Pai. Muito obrigado por ela, Senhor. Ela é preciosa para nós. Queremos nesse momento colocar diante do Senhor os nossos pecados, pedindo que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos purifique e que, meu Deus, nós possamos dia após dia, Pai, sermos mais semelhantes ao Teu Filho amado Jesus Cristo. Queremos, meu Deus, em especial também, colocar diante do Senhor algumas pessoas que foram citadas, ó Pai, no nosso WhatsApp, na lista de pedido de oração, meu Deus, em especial a Graça, Senhor, irmã da nossa irmã Rita. Meu Deus, abençoa a saúde dela, Pai. Visita, Senhor, aquela mulher, Pai. Eu não a conheço, mas o Senhor que é onisciente, o Senhor sabe da situação dela, o Senhor a conhece, Pai. Visita ela, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai. Queremos colocar diante do Senhor a vida, Senhor, ainda, ó Pai, da Graça, irmã da nossa querida irmã Alda, meu Deus, que o Senhor esteja abençoando a saúde dela, Pai. Oramos em especial também pela nossa irmã Alda, sua vida espiritual, sua vida, meu Deus, sentimental, Pai, que em nome do Senhor Jesus, Pai, o Senhor esteja dando a ela sempre alegria no Santo Espírito do Senhor, meu Deus. Abençoa a saúde dela, Senhor. Queremos orar também pela vida e a saúde da nossa irmã Ana Glória, pela vida, Senhor, do seu irmão. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa, Pai, essa família, meu Deus. Que o Senhor esteja tendo misericórdia e trazendo restabelecimento, Pai, de saúde, meu Deus. A Ana Glória, bem como a toda a família, Pai. Oramos, meu Deus, pela vida da nossa irmã Ruth, do diácono Jefferson, toda a sua família, Pai. Ó Deus, faz a Tua obra, meu Pai, nesta família, meu Deus, dia após dia, Pai. Queremos colocar diante do Senhor a vida do pequeno Isaac Benjamin, Senhor, que o Senhor esteja restabelecendo aquela criança, Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Tenha misericórdia, Pai, da Maria Ferreira, meu Deus, que o Senhor visite, Pai. Colocamos diante do Senhor ainda a vida e a saúde da nossa irmã Érica, meu Deus, que se encontra com sintomas, ó Pai, do Covid. Que tenha misericórdia, ó Pai, dela, Senhor, que o Senhor esteja dando sabedoria a ela, paciência, meu Deus, nesses dias de quarentena, Pai. Que, meu Deus, a medicação que ela está sendo submetida venha surtir efeito para o bem da Tua serva, Pai, para a nossa alegria, Senhor. Abençoa seu marido no trato ali com as crianças, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós oramos, meu Deus, pedindo ainda que o Senhor fale conosco nesse momento devocional, Pai. É em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. E glória seja dada ao Senhor, meu querido irmão. Irmãos, nós vamos nesse momento passar para a meditação da palavra do nosso Deus. Eu gostaria de deixar o cântico ofertório, certo? No momento ofertório para o final, tá bem? Eu gostaria de nesse momento convidar você para abrir novamente a sua Bíblia no Salmo de número 30 e nós estaremos meditando de maneira muito breve, meus queridos irmãos, neste Salmo. Eu acredito que esse Salmo é muito propício para os tempos que estamos vivendo, tá certo? Então, abra sua Bíblia, por gentileza, no Salmo de número 30 e nós iremos fazer a leitura novamente para que a ideia desse Salmo fique ainda mais nítida ao meu e ao seu coração, tá bem? Diz assim a palavra do nosso Deus: Eu te exaltarei, ó Senhor, porque Tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor, meu Deus, clamei a Ti por socorro, e Tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida, para que não descesse à sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois santos, e dai graças ao seu santo nome, porque não passa de um momento a sua ira. O seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã.
Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Porventura obterás no meu sangue quando baixo a sepultura? Que proveito obterás no meu sangue quando baixar a sepultura, a cova? Louvar-te-á porventura o pó? Declarará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Converteste o meu pranto em folguedos. Tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. Amém. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Deus. Queridos irmãos, conta uma história que um certo policial havia chegado diante de uma pequena propriedade, no entanto bem organizada, e ele se dirige ao proprietário, ao fazendeiro, e exige que o proprietário abra a cancela, a porta da sua propriedade para que o policial faça uma varredura na sua fazenda, pois aquela fazenda tinha sido alvo de denúncias de irregularidades. Então, o dono da fazenda chega à sua porteira e diz: olha, o senhor é autoridade, eu vou abrir as portas da minha fazenda para o senhor averiguar que não tem nada de errado aqui, mas, por gentileza, tá vendo aquela barreira ali? Tá vendo aquele cercado ali? Não vá lá. O policial olha para o fazendeiro e diz: você está pensando que eu sou quem? Você não está me vendo fardado, não? Você não está vendo meu distintivo, não? Você não está vendo minha arma, não? Eu sou uma autoridade. Eu vou onde eu achar que devo ir. Então, o proprietário voltou para o alpendre da sua casa e ficou lá, esperando aquele policial fazer uma ronda na sua propriedade. E dali a pouco, aquele fazendeiro escuta o policial correndo, fugindo de um touro bravo. E aí o policial dizia assim: me ajude, me ajude. O dono da fazenda disse: mostre para o boi o seu distintivo. Mostre para o boi a sua farda, para ver se ele para. Irmãos amados, é uma história, é claro que é uma história, mas retrata muito bem o princípio que esse salmo quer nos ensinar. Aquele homem, aquele policial, por causa da sua farda, por causa do seu distintivo, era um homem arrogante, que não ouvia o conselho de ninguém e que se vestia não apenas de uma farda e não portava apenas um distintivo, mas era totalmente arrogante. Se nós olharmos para o salmo que nós acabamos de ler, você vai olhar que no verso de número 6, no verso de número 7, vai mostrar o salmista Davi vivenciando esse mesmo aspecto do policial, a arrogância. Perceba que o salmista chega no verso de número 6 e diz assim: quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Veja, meus queridos irmãos, que esse salmo, ele muito provavelmente foi escrito no momento em que
o salmista Davi havia construído para ele uma casa, um palácio. Então ele, após construir essa casa, esse palácio, ele olha para dentro de si e diz assim: olha, quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Irmãos amados, os dias que nós estamos vivendo é a prova real de que nós não somos intocáveis. De que, pelo contrário, nós somos totalmente limitados. Que não é a nossa conta bancária robusta, ou mais ou menos robusta, não é a saúde forte que nós temos que nos dá segurança. Perceba que o salmista vai afirmar no verso de número 7 o seguinte: Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto e fiquei logo conturbado. Perceba que nós temos aqui o salmista mostrando o clima de quando ele escreveu o seu salmo. Ele está mostrando que a arrogância era a base das suas realizações. E ele disse: olha, eu cheguei ao ponto de dizer que na minha prosperidade eu jamais seria abalado. Irmãos amados, quantas e quantas pessoas nos dias de hoje têm parado para pensar por causa dessa pandemia, pois um dia se achavam intocáveis, se achavam bons demais, se achavam fortes demais, grandes demais. E nós somos, por causa de um vírus invisível, nós somos chamados a um alerta de que não existe ninguém intocável. Somos todos iguais, totalmente debilitados, necessitados da graça do Senhor Jesus. É por isso que na noite de hoje eu convidei você para nós louvarmos. Não olhe as circunstâncias, não, olhe para o Senhor. Porque veja, quando o salmista olhou para as circunstâncias, para a riqueza que ele estava adquirindo, ele disse: jamais eu serei abalado. Veja, onde é que eu estou querendo chegar com isso? Nunca na história, meus queridos irmãos, da igreja cristã, os irmãos conseguiram mais realizações pessoais. Irmãos conseguindo comprar casa, irmãos conseguindo comprar carro, irmãos conseguindo comprar moto, irmãos conseguindo financiar apartamento, irmãos conseguindo comprar propriedades, irmãos conseguindo até ir conhecer o Mickey. Mas a vontade de Deus sempre sendo deixada de lado. É uma forma, irmãos, de nós dizermos indiretamente que, olha, na minha riqueza eu jamais serei abalado. Afinal de contas, as coisas estão indo muito bem. Eu tenho o meu negócio e está indo muito bem. Foi isso que o salmista Davi fez aqui. E o salmista passa por problemas. Alguns teólogos vão dizer que foi problema de saúde. E eu acredito que tenha sido realmente problema de saúde. Mas o problema de saúde foi a ação de Deus na vida dele para que ele voltasse ao prumo da sua vida espiritual. Então, o que é que Deus tem usado hoje para nos trazer de volta ao prumo da vontade de Deus, a fazermos a vontade de Deus, a vivermos a vontade de Deus? Tem sido essa pandemia, meus irmãos. Veja, se na vida de Davi dizia, olhava para a prosperidade dele e dizia assim: jamais eu serei abalado. Hoje as pessoas dizem assim: mas eu posso ir no próximo domingo para a igreja. Eu vou para a praia esse final de semana. Que nada trabalhar em ministério. Que nada. Minha saúde nunca vai ser tocada por Deus, não. Minhas finanças nunca vai ser tocada por Deus, não.
Minha família nunca vai ser tocada por Deus, não. Meu irmão, se for para Ele te trazer de volta para o prumo, Ele toca. E Ele tem usado essa pandemia para você perceber, para nós percebermos qual é a vontade dEle para as nossas vidas, irmãos. Veja, é interessante como as coisas na vida cristã, elas não são desconexas, meus irmãos. Ontem eu estava assistindo uma live do pastor Jeremias Pereira e ele estava falando exatamente da forma como as pessoas têm tratado a sua igreja nos dias de pandemia. Ele falando que tem amigos, pastores em Belo Horizonte, que a sua comunidade chega a 400 pessoas. Mas a live que o pastor, amigo dele, faz, não chega a 20 pessoas. E pasmem, não são todos da mesma igreja. Ou seja, onde é que estão esses 400 membros dessa igreja? Estão assim dizendo, olha, rapaz, eu consigo viver essa pandemia, eu consigo sobreviver essa pandemia, eu não preciso não. Igreja, palavra de Deus, comunhão, não preciso nada. Eu posso, eu nunca serei abalado. É isso que estão dizendo, meus queridos irmãos. Então, veja aqui, nós somos chamados a analisar como nós temos vivenciado a nossa vida. Irmãos, nunca na história da igreja brasileira os crentes tiveram mais conforto. Um sofá agradável, uma cama agradável, um carro agradável. E isso não nos aproxima de Deus com uma postura de gratidão, mas nos distancia de Deus da mesma forma que distanciou Davi, dizendo assim, que nada, não preciso disso não. Eu posso muito bem viver aqui e jamais o meu conforto será abalado. Mas veja como é interessante, meus queridos irmãos, que nessa arrogância de Davi, Deus o quebranta para o trazer de volta a uma vida espiritual produtiva, a uma vida com Deus relacional. Veja, existe um material do Augusto Nicodemos chamado o ateísmo cristão, certo? O ateísmo cristão. E várias pessoas têm vivido isso, meus irmãos. O ateísmo cristão. Pessoas que estão assistindo lives, frequentam igrejas quando na normalidade, mas que a vida dela é totalmente desassociada da palavra de Deus. Foi exatamente isso que Davi quis fazer aqui. Quis desassociar a sua vida, a sua prosperidade da mão de Deus, da bênção de Deus. Então Deus o traz de volta para si. E veja como que acontece essa ideia, meus queridos irmãos, no Salmo de número 30. Diz o salmista Davi o seguinte: eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. E tu me saraste. Amados irmãos, a ideia aqui é que o salmista está agradecendo a Deus por um milagre de uma cura física. Essa é a ideia do verso de número 2. Então perceba que ele escreve o Salmo 30 para mostrar que um dia ele vivia debaixo da arrogância. Porque ele disse assim, na minha prosperidade eu jamais serei abalado. Mas o verso de número 1 e o verso de número 2 mostra que Deus abalou a sua vida. Deus não abalou a riqueza dele, não tocou na riqueza dele, como fez com Jó. Não. Ele foi logo na saúde dele e tocou na saúde de Jó, ou de Davi. Então Davi olha e diz assim, Senhor, essa enfermidade, ela me causou tanta opressão, Senhor. E ela me fez reconhecer, Pai, que o meu coração era extremamente arrogante. Ao passo, Senhor, de eu temer ser lançado
Senhor, na cova. Veja o verso de número 3, queridos irmãos. Ele vai dizer assim: Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste-me a vida, para que não descesse à sepultura. Então veja, meu querido irmão, eu gostaria que você entendesse esse salmo. O propósito dele é mostrar que a arrogância do homem chega a tal ponto de a gente não reconhecer os feitos de Deus na nossa vida. O verso 6 e 7 vai dizer isso. Davi olha para dentro de si e diz: na minha prosperidade eu jamais serei abalado. Eu nunca irei abrir falência. Eu posso andar com as minhas próprias pernas. Aí Deus toca na sua saúde, aí ele volta e vai mostrar o que acontece na vida dele. E ele diz assim: Senhor, quando o Senhor tocou na minha saúde, Pai, eu quase desço a cova. Eu quase habito no ventre da terra, Senhor. Ó Senhor, tem misericórdia de mim, Pai. Porque se não fora o Senhor, eu iria morrer na minha arrogância. Mas veja como é interessante, meus queridos irmãos, o verso de número 4. Ele, depois de ser restaurado por Deus, depois de Deus trazer a sua consciência que os seus caminhos estavam caminhando, os seus passos estavam caminhando para uma vida longe de Deus, ele chega no verso 4 e diz assim: salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome. Veja como é interessante. Ele, no verso de número 6 e número 7, ele mostra o propósito para o qual ele fez o salmo. Mostra a arrogância do seu coração. Verso de número 1 e 2 e 3, ele vai dizer: Deus, o Senhor foi muito misericordioso para comigo, porque o Senhor me deu uma enfermidade para me trazer de volta para o caminho correto do Senhor. E no verso de número 4, ele olha para Israel e diz assim: o nosso Deus é maravilhoso, gente. Vamos louvar, vamos salmodiar ao Senhor, vós todos que sois santos. Povo de Israel, vamos adorar o Senhor, porque o rei de vocês estava vivendo em arrogância. Deus lhes deu uma enfermidade, nos trouxe de volta para o prumo da sua palavra, nos trouxe de volta para fazer a sua vontade. Que Deus maravilhoso! Vamos, povo do Senhor, louvá-lo. Vamos bendizê-lo. Irmãos, como a gente pode aplicar isso à nossa vida, ao nosso contexto, irmãos? Veja se não é a mesma coisa que Deus está fazendo nos dias de hoje. Veja, a igreja estava rumando, irmãos, para longe de Deus. Igrejas pós-modernas, igrejas que estavam flertando com o relativismo, irmãos que estavam flertando com o ateísmo, entende? E Deus está trazendo essa pandemia para nos trazer de volta para Ele, meus queridos irmãos. Veja, a igreja não tinha mais o hábito de fazer culto no lar. A igreja não tinha mais o hábito de acompanhar os seus filhos e ensinar seus filhos de maneira que o conceito de Deus, que os ensinamentos de Deus fossem inculcados na mente das crianças. Hoje nós estamos vivendo isso. Hoje nós temos visto a nossa igreja vivenciando essa prática que nunca deveria ter sido deixada de lado. Veja, o nosso Deus está nos chamando, irmãos. Ele colocou essa pandemia, não foi para a destruição da sua igreja, mas foi para nos aproximar mais da pessoa dele. Veja, a semelhança do salmista, quando percebe que a enfermidade é para a morte, ele diz: Senhor, sara-me, sara-me. Senhor, tem misericórdia de mim. Livra, Senhor, o teu servo dessa enfermidade, Pai, e me aproxima de ti. Veja, meus queridos irmãos, que o fato de Deus ter adoecido o rei Davi e ter sarado o rei Davi despertou nele um senso de responsabilidade ao ponto dele dizer assim: rapaz, o meu trono não depende de mim, a minha riqueza não depende de mim. Apesar de contas, Senhor, tudo que eu tenho, Pai, vem das tuas mãos, a riqueza, a saúde. Portanto, eu vou conduzir o povo agora em adoração a ti, Pai.
É isso que o salmista está dizendo, irmãos. No verso de número 4, ele diz: salmodiai ao Senhor, vós que sois santos, e dai graças ao seu santo nome. E veja, meus irmãos, como ele é tão didático no verso de número 5. Ele diz assim: porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Perceba aqui, meus queridos irmãos, que o salmista está expressando o atributo da misericórdia de Deus. Ele está dizendo assim: Senhor, olha, não passa de um momento a tua ira, o seu favor dura para sempre. O objetivo do salmista aqui, irmãos, é se colocar diante de Deus como necessitado da misericórdia dele. Ele diz assim: Senhor, eu era arrogante. Eu pensava que eu poderia ser autônomo. O Senhor me feriu, me veio a enfermidade. O Senhor me curou. Então eu me volto para ti, Senhor. E eu clamo a Israel que se volte para ti também, Pai. Porque, afinal de contas, Senhor, a tua misericórdia, ela dura para sempre, Pai. A tua ira, Senhor, é diferente. A tua ira, Pai, ela dura só um tempinho. No instante ela passa. Mas a tua misericórdia, Senhor, ela dura para sempre, Pai. Irmãos amados, isso deve pastorear o nosso coração. Porque o fato é esse. Não podemos negligenciar o agir de Deus em meio a essa pandemia. Teve um pastor aí, teve uma pessoa, um pastor não, uma pessoa aí que eu não posso nem chamar essa pessoa de pastor. Teve uma pessoa aí que disse essa semana, e foi vinculada aí nas redes sociais, que Deus não está no controle das coisas. Que se Deus estivesse no controle das coisas, não existiria pandemia. Não existiria pessoas morrendo nas filas de hospitais. Não existiria fome. Queridos irmãos, a palavra do Senhor diz que o Senhor está sobre qualquer dessas situações. E essas situações estão subordinadas à vontade dele. E essa pandemia, meus irmãos, ela está subordinada à vontade de Deus. A doença que afligiu o rei Davi estava subordinada pela vontade de Deus. E o objetivo dele era trazer o seu servo de volta à sua presença. Essa pandemia, meu irmão, não trouxe você para você apenas se reconciliar com o seu marido, com a sua esposa, para você ter um tempo a mais com a sua família. Não. Essa pandemia tem servido para que você se aproxime mais de Cristo, para que você se volte mais para a palavra dele. Entende? Mas perceba, meu querido irmão, que o verso de número 8 vai nos mostrar a predisposição do coração do salmista em mudar de atitude. Se antes ele era arrogante, soberbo, presunçoso, orgulhoso, no verso de número 8 ele vai dizer assim: por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Que proveito obterás no meu sangue, quando baixo a cova? Louvar-te-á porventura o pó? Declarará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Amados irmãos, se o que motivou o salmista a escrever esse salmo foi o verso 6 e 7, que mostrava a arrogância do seu coração, Deus quebrantou o coração dele, mandando-lhe a enfermidade. Ele orou e Deus o respondeu, o salvou, não deixou que ele morresse. Ele chama seu povo para adorar ao Senhor. Verso de número 8, 9 e 10. Nós temos o salmista se humilhando diante do Senhor e dizendo: Senhor, eu clamo, Senhor, e imploro, Pai. Eu clamo e imploro, Senhor. Irmãos,
Você já parou para pensar? Um homem que foi instituído por Deus ao trono, rei, dizendo diante de toda a nação: eu clamo, eu imploro. Isso revela o que, meus amados irmãos? Revela um coração agora transformado, um coração humilde diante do Senhor, ao ponto dele dizer assim: Senhor, olha, eu imploro. Senhor, na verdade, Pai, qual é a vantagem que o Senhor tem de me fazer descer a cova, Senhor, onde lá eu não poderei te louvar, onde lá eu não poderei te bendizer, Pai. Senhor, eu não estarei mais na terra dos viventes para conduzir o teu povo em adoração a ti, Senhor. Tem compaixão de mim, Pai. Essa é a postura do salmista, meus queridos irmãos. Perceba que ele não está barganhando com Deus. Ele está sendo sincero. Ele está reconhecendo que estava errado. Irmãos amados, eu não estou aqui preocupado em ser popular. Não fui chamado para ser popular, eu fui chamado para ser fiel. O Salmo nos chama a nós largarmos a nossa arrogância. O Salmo nos chama a nós pedirmos a Deus, clamarmos a Deus misericórdia, para que dia após dia nós sejamos convertidos a Ele. O nosso coração, as motivações do nosso coração, as ações do nosso coração sejam totalmente convertidas a Ele. Irmãos amados, o nosso coração, ele e a nossa mente, ela é uma fábrica de ídolos. E nós somos chamados, à luz desse texto, a pedirmos a Deus misericórdia. Se ao salmista o Senhor levou uma enfermidade, a nós Deus tem trazido essa pandemia. Mas, meus queridos irmãos, o problema está em não entendermos o propósito dessa pandemia para a igreja contemporânea. Temos pedido livramento, temos pedido cura, temos pedido para que os nossos familiares não sejam contaminados. Irmãos, nada disso não é legítimo, tudo disso é legítimo. Mas a nossa oração deve ser: Senhor, ensina-nos a tua vontade nesses dias de pandemia. Ensina-nos a sermos mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Ensina-nos, ó Deus, a clamarmos de acordo com a tua vontade, Pai. Irmãos, esse salmo ele tem um aspecto coletivo, mas ele tem um aspecto também individual. Você vê que o salmista ele chama o povo a salmodiar, a buscar a presença de Deus. Mas nós podemos perceber que o salmo parte de um princípio pessoal. É o salmista que está diante de Deus. Então, veja, nós somos chamados, irmãos, a nesses dias que estamos vivenciando, à luz desse texto, nós olharmos para dentro de nós e dizermos: Senhor, eu queria ser autônomo na minha vida financeira, Pai. Eu sempre fui relapso, meu Deus. Eu pensei que eu era quem mantinha minha casa, Pai. Às vezes, meus irmãos, a gente quer ser autônomo na vida emocional, sabe? Super crentes. Não, meus irmãos, não existe super crente. Às vezes nós queremos ser autônomos na vida espiritual, pensando que não dependemos de Deus. Não, se eu orar, eu vou me sentir bem. Se eu ler a Bíblia, eu vou me sentir bem. Meu irmão, isso é verdade. Mas você carece do agir de Deus. Nós somos dependentes até de Deus nos dar quando nós oramos e quando nós lemos a Bíblia. Não é uma fórmula mágica. Nós oramos e nos sentimos fortalecidos. Não. É Deus que nos faz. Entende? Não é quanto você lê mais a Bíblia, mas você fica mais cheio. Não, meu irmão. É quanto mais Deus lhe dá. É quanto mais você se submete a Ele. Quanto mais você se sentir necessitado dEle. É que Ele vem ao seu encontro. Veja, às vezes nós queremos nos sentir autônomos
na vida familiar, sabe? Não, eu ajo dessa forma porque eu sou assim. Não, meu irmão. Você não tem autonomia. Sua vida, minha vida, ela é pautada segundo as Sagradas Escrituras. Então nós somos chamados a viver de acordo com as Sagradas Escrituras na nossa casa também. Veja que o salmista Davi estava querendo ser autônomo na sua vida profissional, na sua vida oficial. Nós queremos ser autônomos na nossa vida financeira, sentimental e espiritual. Nós queremos autonomia. Sabe quem foi que quis autonomia na Bíblia? Foi Satanás. Satanás quis autonomia na Bíblia. E sabe o que foi que aconteceu? Ele se rebelou contra Deus. Deus o feriu eternamente. Irmãos, coração orgulhoso, arrogante, não é um coração moldado pelo Espírito Santo de Deus. Nós somos chamados a, nesses dias de pandemia, sermos tratados pelo Espírito Santo de Deus, sermos semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Mas veja como é interessante como o Salmo termina, e eu quero finalizar a nossa meditação. Veja o verso de número 11, por gentileza. Ele diz assim: Senhor, converteste o meu pranto em folguedos. Tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. Amados irmãos, se a arrogância e a prepotência era o que o salmista Davi vivenciava, Deus, para tratar o seu coração, mandou a enfermidade. Ele orou, Deus o sarou. Ele chama o povo para adorar a Deus. Ele se coloca diante de Deus com humildade. Verso de número 8 e número 10. 8, 9 e 10. Verso de número 11, ele diz assim: Senhor, nas tuas mãos está o poder para converter o meu coração. E veja como é interessante, meus queridos irmãos, como ele termina o Salmo. Ele diz assim: para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Irmãos amados, esse coronavírus não é para o mal da sua igreja. Deus não permitiu e permite essa pandemia para a nossa destruição. Ele permite essa pandemia para que nós nos aproximemos mais dele, para que nós busquemos mais a semelhança com o seu Filho amado Jesus Cristo, não pela nossa força, não pelo nosso conhecimento, não pelo nosso braço, não pelas nossas finanças, não pela nossa influência, não. É por ele mesmo que realiza em nós. Somos totalmente debilitados, irmãos. Se depender de nós, nós seremos destruídos. Mas louvado seja Deus, que assim como ele deu essa enfermidade a Davi, para aproximá-lo mais de si mesmo, nós temos essa pandemia para nos aproximarmos mais de Deus e dizermos: Senhor, Senhor, nos dias de pandemia, nos dias de saúde, quando vencermos essa batalha, nós iremos cantar louvores a Ti. Os nossos lábios não vão cessar, não vão se calar. E para sempre eu vou dar graças a Ti. Que Deus, pois, aplique a Sua palavra ao meu e ao seu coração, meu amado irmão. Eu gostaria de, nesse momento, convidar você para louvarmos o nosso Deus, porque Ele é fiel, meus irmãos. No dia da saúde, Ele é fiel. No dia da enfermidade, Ele é fiel. No dia que nós somos orgulhosos, arrogantes, como o salmista foi, o Senhor lança uma enfermidade, nos coloca de volta no prumo, nos sara e nos dá motivos de louvor. Você lembra da história que nós iniciamos a nossa meditação do policial arrogante?
não sejamos semelhantes a Ele. Sejamos humildes. Irmãos, nós só aprendemos a ser humildes quando nós somos desafiados. Quando nós somos desafiados. Quando as coisas não estão no nosso controle. Portanto, use essa pandemia para reconhecer que você nunca esteve no controle da sua família. Você nunca esteve no controle da sua situação financeira. Você nunca esteve no controle da sua saúde. Nem eu, nem você. Quem está no controle é Deus. E Deus tem nos chamado a essa rica lição, meus queridos irmãos. Porque Ele é fiel. Ele é fiel para consigo mesmo. E Ele nos chama a louvá-lo, a bendizê-lo. Nesse momento, como de costume da Igreja Presbiteriana de Águas Belas, nós temos disponibilizado o número da nossa conta, tá certo? E também quem quiser fazer a devolução do seu dízimo diretamente no templo, nós estaremos com o templo aberto no momento em que a nossa secretária estiver lá. Segunda, quarta, sexta e sábado. Que horas, pastor? Das 8 da manhã às 11 da manhã. Segunda, quarta, sexta e sábado. Das 8 às 11 da manhã. Vamos louvar o nosso Deus nesse momento. Será o nosso louvor de devolução dos nossos dízimos e ofertas. O cântico chama-se Deus é Fiel, meus queridos irmãos, do Asaf Borba. Por entre os muitos dilemas que se apresentam pra mim, às vezes eu posso passar a noite inteira a chorar. Eu sei que meu Deus logo pela manhã fará novamente o sol brilhar. Cheira de alegria, louvado, e o meu coração de louvor. Assim vou descansar, sim, eu vou confiar no seu grande e imenso amor. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Meio aos muitos problemas, meio às lutas sem fim, por entre os muitos dilemas que se apresentam pra mim. Às vezes eu posso passar a noite inteira a chorar. Eu sei que meu Deus logo pela manhã fará novamente o sol brilhar. Encherá de alegria o louvor e o meu coração de louvor. Assim vou descansar, sim, eu vou confiar no seu grande e imenso amor. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel.
Acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Tu é fiel. Acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Deus é fiel. Acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Acima das circunstâncias eu sei que meu Deus é fiel. Dos impossíveis, acima dos impossíveis eu sei que meu Deus é fiel. Amém, irmãos. Deus é fiel. Vamos, nesse momento, estar orando ao nosso Deus. Senhor, muito obrigado por este momento de dízimos e ofertas. Que o Senhor continue abençoando a vida do teu povo. Senhor, abençoa, Pai, a mãe de família, o pai de família da nossa igreja, Senhor. Continua, ó Deus, sustentando, Pai, a nossa comunidade, ó Deus, e que, meu Pai, na nossa mesa tenha, Senhor, ao ponto de podermos abençoar aqueles que se encontrem em necessidade, Pai. Ó Deus, queremos nesse momento, Senhor, ainda colocar diante do Senhor, Pai, algumas pessoas, meu Deus, em oração, em especial a nossa querida irmã Bia, Senhor, a saúde, sua saúde, seus familiares, Pai. Queremos colocar, Senhor, ainda a vida do Airon, Senhor, que se encontra hospitalizado, Pai. Queremos colocar diante do Senhor a vida da Marta, meu Deus. Ó Deus, tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia, ó Pai, da nossa irmã Olivete, Senhor, que se encontra enlutada, Pai, que o Senhor esteja viabilizando para a tua serva, Senhor, a aposentadoria dela, Pai. Queremos colocar diante do Senhor ainda a saúde da nossa irmã Vilma, meu Deus. Tenha misericórdia, Pai, da tua serva, Senhor. Abençoa, Pai, sua família, Senhor. Abençoa seus filhos. Tenha misericórdia daquela família, Pai. Colocamos diante do Senhor ainda a saúde do nosso diácono Salu, meu Deus, a sua esposa Marlene, Pai. Abençoa, meu Deus, as famílias da nossa igreja, Senhor. Dependemos do teu agir, Pai. E, meu Deus, que o nosso coração não seja arrogante, orgulhoso, Pai. Que venhamos, meu Deus, reconhecer a parte, Senhor, das nossas vidas, ó Pai, que nós queremos administrá-la, Senhor, e pedirmos perdão pelos nossos pecados, Pai. E permitirmos, meu Deus, de fato e de verdade, Pai, que o Senhor reine na nossa casa, Senhor, porque às vezes nós é que atrapalhamos, meu Deus, nós é que queremos dar um jeitinho, nós é que queremos organizar, Senhor, as coisas, como fez Abraão, Senhor, lá no Antigo Testamento, Pai, querendo, meu Deus, assim fazer com que a tua promessa fosse cumprida na sua vida, na vida da Sara, meu Deus, e ali cometeu pecado, Pai. Às vezes nós fazemos da mesma forma, nós queremos dar um jeitinho na nossa vida, queremos administrá-la, Senhor, mas na verdade o Senhor é que está no controle dela, Pai. Portanto, abençoa-nos, Deus, nos dá sempre essa perspectiva, ó Pai, de que na verdade nós dependemos 100% do Senhor, meu Deus. Prega aos nossos corações, Senhor, essa verdade, e que Satanás não possa roubar do nosso coração essa verdade, Pai. Que nós venhamos, meu Deus, a nos dedicar mais e mais a Ti, Senhor. Abençoa-nos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, como comunidade do Senhor, Pai. Somos família da aliança, somos povo do Senhor, Pai. Abençoa-nos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, e seremos verdadeiramente abençoados. É em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos amados, nós estamos finalizando a nossa live e nós queremos dizer que nós estamos com muita saudade dos irmãos, tá certo? Tem dia que o coração aperta, mas à luz do texto que nós meditamos hoje, Deus está no controle de todas as coisas, meus irmãos. Deus está cuidando de nós.
Nós não somos nós que administramos as circunstâncias. Antes dessa pandemia, eu até era tentado a pensar dessa forma, sabe? Mas tenho aprendido bastante. Nada depende de mim, tudo depende do Senhor. Então, que Deus esteja abençoando. Um abraço caloroso, carinhoso, tá certo? Meu e de Ellen também, aos amados e amadas irmãs da nossa igreja. Nós temos orado por cada uma de vocês, por cada um de vocês, tá bem? Vocês têm aí o meu telefone, o meu WhatsApp. A gente está sempre entrando em contato com alguns irmãos, mas também a gente está aberto, tá certo, irmãos? Para estar recebendo ligação, tá bem? Deus abençoe a vida de vocês. Um abraço para aquelas pessoas que sempre estão aqui conosco, né? A nossa querida irmã Adivalci está sempre aqui conosco, Ana Glória, irmã Alda, um abraço para minha esposa. Cida, minha querida, Deus te abençoe, viu? Abençoe aí o João, toda a família. Rosiane está conosco, Deus abençoe, minha querida. Alice Teixeira está aqui conosco também, Deus abençoe, minha querida. Um forte abraço, viu? A Ana Glória está aqui conosco também, a Adriele também está aqui conosco. Irmãos, que Deus abençoe a vida de vocês, continue usando a vida de vocês para a glória do Senhor, tá certo? E eu quero mandar um abraço especial para o Davi Lucas, que ele deve estar aí esperando um abraço, né, Adivalci? Então, um abraço para o Davi Lucas, tá certo? Criança muito amada da nossa igreja. Irmãos, que Deus abençoe a nossa comunidade, que Deus nos use. Nós temos trabalhado aí ajudando algumas famílias da nossa comunidade, da nossa cidade também, com cestas básicas. Então continue trazendo sua doação, tá certo? A igreja está aberta no período da manhã, na segunda, quarta, sexta e sábado, das 8 da manhã às 11 da manhã. É o horário que a nossa secretária está lá. Então você pode levar o seu dízimo, pode levar a sua oferta e pode levar também se você tiver condições de levar uma cesta básica, 2, 10, fica a seu critério, meu irmão. Mas se você também só tiver condições de levar um pacote de feijão, uma garrafa de água sanitária, vai ajudar do mesmo jeito, irmãos. Tá certo? Quem tem fome tem pressa. Tá certo? Quem tem fome tem pressa. Então vamos ajudar. Eu quero também externar aos amados irmãos da nossa igreja a nossa tristeza, né? A nossa tristeza do falecimento do Alan, né? Um rapaz bastante conhecido na nossa cidade, né? 38 anos de idade, morreu infectado pelo Covid-19. Que Deus esteja ministrando consolo aos familiares, tá certo? Eu não conheço nenhum familiar dele, mas se você, que é da nossa igreja, tiver contato aí com os familiares, transmita aos familiares as nossas condolências, tá certo? Que Deus esteja os abençoando, meus irmãos. Em nome do Senhor Jesus. A vontade era passar a noite aqui conversando com vocês falando aí no comentário e a gente respondendo, mas a gente precisa terminar a nossa live. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, que as divinas consolações do Santo Espírito seja sobre a nossa igreja, sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, agora e sempre. Amém. Forte abraço, meus queridos. Tchau, tchau.